Olá, 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 bom dia. Gente, vocês não vão acreditar no que me aconteceu. Eu. É a terceira vez que eu gravo essa história. Eu tô gravando no pôr do sol por motivos óbvios. Mas eu gravei mais cedo, achei que eu não tinha entregado tudo. E eu acabei de regravar. E eu dei minha alma na história. E não saiu o som. Enfim, a vida é assim. Eu vou regravar. E eu vou dar minha alma de novo pra vocês. Porque existem muitas experiências em contar histórias. Existe você ler uma história, e essa é uma experiência. Existe você ouvir alguém ler uma história para você, e essa também é uma experiência. Mas existe você ouvir alguém contar uma história para você. E a contação é uma coisa que é uma apropriação. Ou seja, eu pego uma história que é de alguém, que é de qualquer pessoa, que é minha, que é sua, que é do Pequeno Príncipe, e eu faço dela minha. Eu entro, eu vivo com essa história e eu entrego para você. E quando eu te entrego essa história, eu entrego algo meu com ela. Então, nenhuma história é igual. Se eu contar essa história 2 vezes e a terceira que eu conto hoje é a terceira vez que vai ser diferente. Porque cada vez eu entrego um pedaço e esse pedaço é diferente. E esse dia merece essa história. Então, sem mais delongas, porque é a terceira vez que eu faço isso, vamos começar a nossa viagem para dentro de nós. Vamos abrir os nossos olhos do nosso mundo interior. Vamos fechar o nosso mundo externo, fechar os nossos olhos para o mundo externo. Vamos abrir os nossos ouvidos sutis, nossos ouvidinhos da alma, aqueles que escutam o que é importante. Vamos começar a viajar para dentro. Todo caminho é para dentro, toda jornada é para dentro. Todas as respostas já existem em nós. Nós somos nosso próprio oráculo. E vamos escutar essa história. Me perdoem, recebam um pedaço de mim. Era uma vez um planetinha longe, muito longe daqui, aqui, nessa estrelinha, vocês estão vendo? Havia um pequeno príncipe. E ele morava neste planeta, que não era muito maior que ele. E ele precisava de um amigo. E é aqui que começa a nossa história. O pequeno príncipe morava num planetinha chamado B612. E nesse planetinha, que era muito pequenino, ele tinha algumas tarefas. Ele cuidava de sua Rosa, que era a única amiga que ele tinha. Que ele não sabia muito bem como ela tinha surgido ali, mas ele sabia que ela era bela. Então, ele cuidava dela todos os dias. E Deus sabe que ela podia ser muito vaidosa e arrogante às vezes, mas ela era sua amiga. Ele cuidava de seus 3 vulcões, sabe? 2 ativos e um não. E os vulcões são uma coisa engraçada. Eles parecem um pouco com as emoções. Quando você cuida deles todo dia, eles não entram em erupção. E ele cuidava também, todos os dias, de pequenas sementinhas de baobá, que pudessem surgir aqui e ali. Não sei se vocês sabem, mas baobás são árvores gigantes. Mas tudo que é muito grande começa muito pequeno. Acontece que árvores muito grandes, em planetas muito pequenos, podem ser um gigante problema. Mas o Pequeno Príncipe era feliz com todos esses afazeres, com a sua vida, com a sua Rosa. Até que um dia, por um pequeno desentendimento entre o que uma rosa fala e o que ela faz, o Pequeno Príncipe se sentiu desconfiado da sua amiga. E, de repente, ele não estava mais confortável no planeta. Então, ele decide que era o momento de partir. É o momento de uma aventura, de fazer novos amigos, de conhecer outros planetas, de descobrir outras coisas. Então, assim, quase que como por descuido, quase que sem querer, ele se despede de sua Rosa. E ela lhe diz umas coisas que ele leva para a viagem, mas que não são importantes agora para a história. Assim ele parte, como num rabo de cometa, que vai viajar e conhecer muitos planetinhas. E ele conhece um rei que era muito autoritário, mas não tinha súditos. E com esse rei, o príncipe aprende um pouco sobre a soberba, um pouco sobre que a gente só pode exigir do outro o que o outro pode nos dar, senão a responsabilidade é só nossa. E ele acha curioso que as pessoas grandes gostem tanto de autoridade. Então, ele conhece um homem muito vaidoso e que adorava elogios, porque para os vaidosos, todos os outros homens são admiradores. E no começo o príncipe acha aquilo bom, mas depois ele pensa que os homens grandes são esquisitos por quererem ser tão admirados. Então, ele conhece a figura mais triste que ele poderia ter conhecido. Um homem que bebia para esquecer e tinha vergonha de beber. E ele pensa que as pessoas grandes não fazem muito sentido. E aí, ele chega num planeta que o deixa muito intrigado. Ele conhece um homem que passava o dia a contar. E ele contava, e aí ele recontava. E você vai me perguntar, que este homem contava? As estrelas. Sim, as estrelas, 500 milhões de estrelas no céu. E ele contava e recontava elas a cada hora, porque ele pensava possuí-las. E o Pequeno Príncipe acha aquilo muito estranho. Quem iria querer possuir algo tão belo? E aí ele pensa que as pessoas grandes
tem mania de querer possuir coisas. Então, ele chega num planeta que havia um homem e um poste. O dever do homem era acender o poste durante a noite e apagá-lo pela manhã. E houve um tempo, disse o homem para o pequeno príncipe, que isso fazia sentido, porque o dia era longo. Então ele acendia o poste quando o sol se punha e podia dormir. E então, quando chegava a manhã, ele apagava e podia viver. Acontece que os dias foram ficando cada vez mais curtos. E agora ele acendia e apagava o poste a cada minuto. E o pequeno príncipe não entendeu aquilo. Porque se a regra mudou, por que que o homem não mudou o trabalho? E ele acha estranho essa fixação das pessoas grandes pelas regras. Por fim, ele conheceu um geógrafo. Um homem que, a princípio, parecia muito sábio. Ele anotava coisas de muitas viagens, de muitos planetas, de muitos lugares. E o pequeno príncipe perguntou: Mas você conhece todos esses lugares? Ele falou: Imagina. O que importa está nos livros. O resto é efêmero. E o pequeno príncipe ficou muito assustado, porque ele pensou: de que adianta o conhecimento se não houver sabedoria? O que adianta conhecer tudo se você não sabe de nada? E seguindo um conselho desse homem, que conhecia tudo, mas nada sabia, o pequeno príncipe veio parar aqui, no nosso planetinha, na Terra, no meio do deserto do Saara. E ele conhece muitas coisas. Ele descobre, maravilhado, que a sua flor, que até então ele não sabia o que era uma rosa. E descobre que os homens têm milhares dela, mas que não dão valor para nenhuma. E ele conhece uma serpente e fica amigo da serpente. E ela lhe diz que se um dia ele tiver um problema, que seja muito grande e pareça insolúvel, ela tem a resposta para todos os problemas. E assim, o pequeno príncipe vai. Conhece mais uma flor aqui, mais uma rosa acolá. E então, ele faz seu primeiro amigo na Terra, a raposa. E com a raposa, ele aprende que só é possível ver bem com o coração. Porque o que é essencial é invisível aos olhos. E eu vou explicar por quê. Porque antes da gente domar o coração um do outro, eu sou para você nada, e você nada é para mim. Eu sou apenas uma menina, em meio a 100.000 outras meninas. E você é apenas meu interlocutor, em meio a 100.000 outros interlocutores. Quem dera, não temos 100.000 interlocutores por aqui. Mas, pegaram um ponto. Nós não somos nada um para o outro, a não ser apenas mais um. Mas se você me der tempo, e se eu te der tempo, e nós nos conhecermos, e domarmos o coração um do outro, você será único para mim. E eu serei única para você. Porque é isso que o tempo faz. Ele cativa as pessoas. E o que torna as coisas especiais é o tempo que nos dedicamos a elas. E então, o pequeno príncipe entende que de nada adianta ter 5.000 rosas, quando ele tem uma única rosa, que é especial, e que o cativara, e que ele a cativara. Então, sentindo seu coração doer por ter que deixar seu amigo, ele entende que ele precisa voltar para casa, porque ele precisa cuidar da sua rosa, porque a gente é responsável pelo afeto do outro, a gente é responsável por aquilo que a gente cativa. E assim, com o coração triste, e deixando um coração triste, o pequeno príncipe se vai e deixa a raposa. Mas é uma tristeza que não é de quem perde tudo, é de quem ganha memórias, é de quem ganha vida. E assim, fazendo a viagem para tentar voltar ao ponto exato onde ele havia caído no deserto, o príncipe conhece o piloto, que é uma pessoa grande, um homem. Primeiro, ele desconfia. Afinal, a gente já sabe, as pessoas grandes são decididamente esquisitas. Mas aos poucos, ele vai vendo que esse não era um homem qualquer. Ele sabia desenhar elefantes dentro de jiboias. E ele sabia desenhar carneiros dentro de caixas. E ele desenhou muitas coisas. E o pequeno príncipe ensinou para ele que as coisas importantes demandam tempo. E que as coisas importantes não são coisas que a gente possa comprar ou consertar ou buscar em algum lugar. As coisas importantes são aquelas que a gente tem que conquistar, que a gente tem que domar, que a gente tem que cativar. E assim, o pequeno príncipe fez seu segundo amigo. Mas chegou a hora, porque a hora sempre chega, de partir, de dizer adeus e voltar. Vocês estão vendo? Lá, para aquela estrelinha. Vocês podem ouvir a rosa? Vocês estão ouvindo? Ela está esperando, ela aguarda. Será que nasceu algum baobá? Será que algum vulcão entrou em erupção? Não temos como saber. Chegou a hora de voltar para casa. Mas havia um problema. Para ir tão longe, não é possível levar esse corpo. O corpo é muito pesado. Então, com a ajuda da sua amiga, da serpente, que tinha a resposta para todas as coisas, que tinha a solução de todos os problemas, o pequeno príncipe abandona esse corpo, no deserto, no mesmo ponto onde ele havia caído um dia. E vai, faz sua viagem, lá, de volta para casa, e deixa o corpo no deserto. Mas vejam bem,
O corpo é só uma casca vazia. E não há nada de triste em cascas vazias, não é mesmo? Então, existem muitas perguntas sem respostas. Mas, se numa noite estrelada, você puder fechar os olhos e ouvir com muita atenção e você escutar uma risada de criança nas estrelas, então você terá sido cativado pelo Pequeno Príncipe e ele lhe será caro. E ele terá te ensinado a lição mais bela de todas. Só é possível ver bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Gente, tá anoitecendo, uma pena. Vocês vão ficar comigo meio no escuro mesmo, porque eu vou terminar de gravar aqui. Essa história é linda, gente. Desculpa quem não acha. Essa história é belíssima. Tem muitos trechos muito lindos. Mas eu quero ressaltar duas coisas importantes. Eu vou falar brevemente sobre alguns símbolos, tá? Nós temos o deserto, que o deserto é sempre um lugar de transformação, sempre um lugar, né, do psiquismo, um lugar de transmutação. O deserto sempre traz essa riqueza, porque no deserto nada está para fora, está tudo para dentro, tudo subterrâneo. O segundo símbolo é a serpente, que é o símbolo da morte, né? O livro não fala que o Pequeno Príncipe morreu, mas existe um simbolismo aí, né? E tem vários outros. Todos os homens que ele conhece é um pouco das nossas características adultecendo. Então a gente se torna autoritário, a gente se torna vaidoso, a gente se torna um pouco bêbado, por que não? A gente se torna aficionado por regras, sem muita lógica. E a gente se torna ávido por conhecimento, sem sabedoria nenhuma. E a gente se torna ganancioso. Então, vamos ter cuidado com essas coisas, vamos entender as coisas. Mas o que eu queria trazer aqui mesmo eram dois aspectos. O primeiro chama-se responsabilidade afetiva. Nós somos, sim, responsáveis pelo afeto do outro, pelo afeto que a gente desperta no outro, né? Por aquilo que a gente fez conquistar, que a gente conquistou, que a gente permitiu conquistar. Então, assim, vamos, em um mundo de egoísmo, né? Um mundo maluco como tá, vamos ser responsável pelo afeto do outro, vamos ser responsável pelo coração do outro, vamos tratar o outro com gentileza, com amorosidade, vamos evitar quebrar os coraçõezinhos alheios. Eu sei que é inevitável, tá, gente? Não tô falando pra ninguém viver relação miserável porque, ai, já falei que ia ficar aqui. Não é isso. É sobre responsabilidade mesmo, carinho, cuidado. Mas às vezes não é possível. A segunda coisa é a mais bonita. Eu chorei a semana toda lendo esse livro, já falei. E esse corpo é só uma casca. Nós não somos um corpo que tem uma alma, que tem um espírito. Nós somos uma alma que tem um corpo. O que é efêmero é isso aqui, não tem nada. Não tem nada dele que a gente leve. Então, o que importa aqui é com o que a gente recheia essa casca. Com o que a gente recheia isso? Com amor, com risada, com beijo de filho, com amigo, com laço, com afeto, com relação, com relacionamento. Vamos rechear a vida de coisa, de pôr do sol. É com isso que a gente recheia essa casca. Ok? Gente, a história era longa, o vídeo já tá longo, eu não quero me prolongar muito, mas essa imagem da casca é muito bonita. Então, assim, quando você tiver que olhar a morte de novo, e eu olhei ela tem pouco tempo, e eu chorei por isso, e eu vi isso muito, muito, muito na Bia, é só uma casca. O que era importante, fica. O que era importante da Bia tá em mim, tá no que a gente viveu, ixi, tá em 1 milhão de histórias que eu tenho. Tá nas irmãs dela, que eu sonhei essa semana, provavelmente por causa dessa história. Tá no filho dela, tá nas amigas que ela me deixou. O que fica é muito mais do que essa casca. E graças a Deus ela recheou a casquinha dela com muita coisa boa. E é isso, gente. Acabou, já até chorei, chega. Essa história é linda. Espero que vocês tenham gostado. Não vou falar mais. Amanhã eu vou contar essa história para um grupo de adolescentes. Me desejem sorte, mandem boas energias. Adolescentes carentes, adolescentes de uma orquestra jovem. Eu tô muito animada com esse trabalho. Tá ficando escuro, então eu vou parar de falar. E vocês já sabem, gostou? Curte, comenta, compartilha, me segue. Fala com a mãe, com a avó, com a tia, com a amiga, com a prima. Manda meu perfil, espalha notícia. Fala que é bom. E se você quiser saber mais sobre contoterapia, individual ou em grupo, me manda um DM, eu posso te ajudar. Um excelente fim de semana, uma linda semana. Sexta-feira tem mais um Café com Conto. Fiquem com Deus. Beijo da tia.